Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero abordar um tema muito interessante que acredito que vai ajudar muito a sua percepção sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre como fazer o que você faz hoje alcançar mais pessoas. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a familiaridade, a importância da familiaridade, que tem muito a ver com um ponto em comum que para quem acompanha lá o Mestres do Engajamento, tá ligado no que eu estou falando. Mas é o seguinte, o que seria a familiaridade? Nós seres humanos, desde a época das cavernas, a gente reconhece as coisas por familiaridade. O homem das cavernas, ele sabia que uma fruta era comestível porque ela era familiar a uma fruta que era comestível. Então a gente carrega isso dentro da gente. O que isso quer dizer? Tudo que é familiar, a gente se adapta mais, a gente agrada mais a gente. E tudo que é inovador demais, espanta a gente. Então, o segredo é como você pode misturar a familiaridade com a inovação. A junção dessas duas coisas, a gente cria o que a gente chama de hit. Eu estou lendo um livro chamado Hitmakers que fala muito sobre esse conceito. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês como isso funciona. Se você pegar para analisar, por exemplo, na época lá, 1980, 1990, quando lançou Star Wars, por exemplo, por que Star Wars fez um dos maiores hits do mundo, da história do cinema? Na época, os filmes de Bang Bang era muito comum, era muito familiar, era muito popularizado no mundo todo. O que eles fizeram com Star Wars? Pegaram algo muito familiar, que era o filme de Bang Bang, e juntaram com muita inovação, que era o espaço, ou seja, Guerra nas Estrelas. Ficou Bang Bang nas Estrelas, familiaridade e inovação. Quer ver outro exemplo legal? Titanic. Titanic nada mais é do que Romeu e Julieta, porém em outro lugar, num barco afundando. Uma outra história muito bacana sobre isso também, que o autor fala até no livro, dentro do Spotify você tem as descobertas da semana. O objetivo da descoberta da semana é o algoritmo do Spotify, que no caso é aquele robozinho do Spotify, ele escuta suas músicas e daí ele coloca ali dentro do descobertas da semana algo que pode ser que te agrade por questão de BPM, de tema, enfim, N fatores. E aí, cara, teve um momento que deu tipo um bug nesse robô e ele começou a misturar músicas que você já conhecia com músicas novas. O que aconteceu? Bombou os descobertas da semana ali do Spotify. E quando eles perceberam esse bug, o pessoal do Spotify arrumou isso e tirou esse problema, e daí voltou a aparecer apenas músicas novas dentro da descobertas da semana. O que aconteceu? Caiu a audiência. Por quê? Porque nós gostamos de algo familiar. Se você quer criar um hit, busque a familiaridade e a inovação. Se algo for familiar demais, ele precisa de inovação. E se algo for inovador demais, ele precisa de familiaridade. Pensa nisso. E por conta disso que você entende por que as rádios nunca vão deixar de existir. Porque você liga a rádio às vezes porque você não sabe o que vai tocar. Você só sabe que vai tocar algo que você já ouviu, que você já conhece, que você gosta. Então pensa nisso. Como que você pode deixar o seu produto mais familiar ao ambiente e também com inovação? Se você conseguir unir essas duas coisas, você cria um hit.